Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live! E hoje, especialmente, estamos aqui no YouTube do canal Pedagogia para Concursos, bem como também no Instagram. Então estamos aqui, ó, Instagram ao vivo e também estamos no YouTube ao vivo, diretamente para você, para te ensinar, para te mostrar. Será que você tem estudado da forma correta? Será que você sabe o momento e em qual situação você deve estudar por questões? Olha só, de início, geralmente as pessoas acham que estudar por questões é simplesmente ir lá, sentar e resolver um bando de questões. Será que é assim? Será que se eu sou iniciante tem uma forma de fazer questões, se eu sou intermediário, se eu estou avançado? Será que você tem estudado da maneira correta? Eu vejo muitos alunos que já vêm estudando há algum tempo, já estudam às vezes há 6 meses, há 1 ano, e aí com essa suspensão dos concursos se encontram meio perdidos, perdidas, sem saber exatamente o que fazer, se volta e estuda o conteúdo desde o início de novo, ou então se daquele momento em diante começa a fazer questões, como é que revisa? Aí nessa indecisão do que fazer, se volta e estuda teoria, se só estuda por questões, como é que faz revisão? Nessa confusão toda acaba não fazendo nada. E adivinha? Se você não fizer nada, o seu resultado vai ser sempre aquele que você já teve, ou seja, a reprovação. E não estamos aqui para isso. Bom, aqui no nosso chat no YouTube, estamos aqui com o Fábio William, Eliana, Aline, Maria de Lourdes, sempre aqui, Silvia, Deusuite, Dina Silva, Rosimeire, Carla, muita gente aqui. Bom, qual é o objetivo da nossa live de hoje? Ela é bem objetiva e direta. O objetivo é te mostrar, te explicar mais do que isso. Eu vou ensinar para você como e quando você deve estudar por questões. Ah, Beto, deve estudar sempre por questões, é claro, mas tem um passo a passo, tem segredos especiais que eu estou trazendo lá do Aprovação Passo a Passo, essa parceria já gloriosa e vitoriosa, Aprovação Passo a Passo e Pedagogia para Concurso. Qual é o nosso objetivo? Pegar o melhor curso preparatório para a área de carreira pedagógica com o melhor acompanhamento para concursos. Não é só te dizer o que você tem que fazer, é mais do que isso, é fazer junto, é te mostrar. Mais do que te mostrar, é te colocar na situação de agente, de realizador. E para isso, na tela, olha só aqui, ó. Para isso, Pedagogia para Concurso e Aprovação Passo a Passo traz para você quando e como estudar por questões. Bom, e aí, agora a Aline está perguntando aqui, Beto, eu tenho essa dúvida, se paro e volto de onde eu estava, ou então se eu continuo de onde eu estou, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou medir isso? Bom, se liga na nossa live de hoje, que você vai aprender tudo isso aqui que eu estou passando para você. Agora, olha só. Já deixa o seu like, se você estiver aqui no YouTube ou no Instagram, vai dando o seu like lá no YouTube, você deixa o seu like no vídeo, e no Instagram você pode ir apertando o botãozinho aí de gostei, o coraçãozinho, vai aí, vai compartilhando, convida outras pessoas para assistir essa live, um amigo seu que você quer que ele seja muito aprovado, convide ele para assistir a aula. Vamos lá, na tela para você agora, quando e como estudar por questões. Bom, se você não me conhece, muito prazer, sou o professor e coach Beto Fernandes, estou em sala de aula há mais de 15 anos, leciono, dentre outras disciplinas, LDB, Lei 9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Meu Instagram, @Prof. Beto Fernandes. Beleza. E aqui, ó, a frase de hoje é essa. Eu sempre trago uma frase impactante que tem a ver com o nosso tema. E a de hoje é melhor errar na hora certa do que acertar na hora errada. Comigo. Vai aí, digita nos comentários.
É melhor errar na hora certa do que acertar na hora errada. Anota aí, digita aí. É melhor errar na hora certa do que acertar na hora errada. Beto, o que você quer dizer com isso? Eu vou te dizer, muitos dos que estão assistindo esse vídeo agora, devido a alguns traumas do passado, sabe? Da faculdade, às vezes do ensino médio, não sei, tem medo de errar questões. Pode ter sido muito reprimido, pode ter sofrido muito com alguma reprovação. Ou então não só no estudo, sabe, na vida, sempre foi aquela pessoa que foi reprimida, aquela pessoa que tentava fazer alguma coisa e imediatamente era corrigida, tudo que fazia alguém corrigia, tudo que fazia alguém corrigia. Essa pessoa quando vai estudar, adivinha, ela tem medo de fazer questões, ela não faz questões. Porque se errar, ela já se sente, eu não posso errar, se eu errar, as pessoas vão ver, se errar, vão rir de mim, se eu errar, eu não vou ser digno. Se eu errar, parece que nada do que eu fiz valeu a pena. Se eu errar. E aí eu te digo mais uma frase. O seu medo de perder não pode ser maior que a sua vontade de vencer. O seu medo de errar não pode ser maior que a vontade de acertar. Então você precisa entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem, faz parte da sua evolução. Você vai errar sim, faz parte. Você vai crescer com isso. Então não evite o erro, ele vai fazer parte. É melhor errar na hora que você está estudando, fazendo um simulado, do que errar nesse momento, do que errar na hora da prova. Ou então, você só fazer as mesmas questões sempre, as questões que não te desafiam, e aí acerta agora, e quando chega na hora da prova, você erra. Por quê? Porque você não treinou o seu cérebro. Beleza? Então, na tela para você aqui agora, ó, primeiro passo. É melhor, todo mundo já colocando aqui na tela, ó, é melhor errar agora do que errar lá na hora de fazer a prova, né? Então é isso. Vamos agora aqui. Bom, olha só. O que você precisa fazer? O passo a passo para a sua aprovação na SEDF. Eu já disse para vocês que nós temos aqui um conjunto de conhecimentos que você precisa ter. Autoconhecimento, estratégia de aprendizagem, um material pessoal de revisão, uma estratégia de memorização. E sobre isso tem até uma pergunta aqui no chat agora. Beto, como eu faço para memorizar sobre os autores? Eu me atrapalho entre concepção de Piaget, Vygotsky, Wallon. Você pode me ajudar? Eliane está aqui perguntando como é que eu vou usar uma estratégia de memorização. Olha só, não é o foco da nossa live de hoje, mas rapidamente. Passe a se colocar no lugar da pessoa. Há várias formas de aprendizagem, dependendo de como é o seu funcionamento neural. Não tem uma forma única, Eliane. Tem várias, tá? Eliana, tá? Então, são várias formas, mas a que mais funciona, uma das que mais funciona, tá? Isso vai depender de quem você é, mas é quando você traz isso para o seu mundo, tá? Você se coloca no lugar de Piaget, você coloca no lugar de Vygotsky, e aí você pensa, como é que é o desenvolvimento da criança? Como é que ele visualizou dentro do mundo em que ele estava envolvido? Opa, como é que é o desenvolvimento de cada um? E aí, quando você traz para o seu mundo, você fixa melhor. Mas isso é um tema que nós vamos abordar aqui em outra aula. Fica com a gente ao longo das nossas aulas. Vem para a nossa equipe, para a nossa dupla dinâmica, aprovação passo a passo, pedagogia para concurso, que lá nós temos um curso completo também, tá bom? Mas vamos lá ao nosso tema de hoje. Na tela, como eu disse para vocês, estratégia de memorização é fundamental e uma das especiais é você trazer sempre para o seu mundo, tá? Traz para o seu mundo que fica mais fácil. E lembrando que tem um roteiro ideal dos estudos. Talvez o que esteja faltando para você, Eliana, é fazer aqui, sabe o que é? Por exemplo, uma linha do tempo. Você pode fazer uma linha do tempo, você pode fazer um mapa mental, há várias formas que você pode utilizar. Na roda da aprovação, ó, a gente trabalha foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado. Para você obter o resultado,
Você vai ter que estar trabalhando na melhoria contínua. Beto, o que é melhoria contínua? É identificar os erros e, a partir disso, modificar sua conduta. Então, você precisa fazer isso. Você precisa modificar sua conduta. Tá bom? Modificando os seus erros, aí você evolui. Então, como você estuda hoje? Eu vou dizer assim, ó, regra geral. Sabe como é que os alunos costumam estudar? Primeira coisa que eles fazem, assistem videoaula. Assistir a minha videoaula, depois que ele assiste essa videoaula, na tela para você, olha o segundo passo que ele vai fazer. Ele lê o material teórico, quando lê, às vezes nem isso ele faz, né? Assiste a videoaula. Quando muito lê o material teórico, ele já está avançando, e depois ele vai fazer questões. Eu pergunto, será que esse roteiro é o ideal para você aprender? E aí? Assisti a videoaula, li o material, faço questões. Será que esse é o melhor método? Sim ou não? E aí, o que você acha? Uai, Beto, como é que eu vou fazer uma questão se eu nem estudei o assunto ainda? Como assim? Não é essa a ordem? A resposta é: depende de quem você é. Na tela de novo. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Se você assiste a videoaula, aí lê o material teórico e depois, vamos supor, você assistiu 3 videoaulas. Depois foi lá e leu o material, que era composto aproximadamente de umas 15 páginas, e depois você vai fazer questões. Sabe o que acontece? É que a nossa memória, se ela não estiver muito apurada, ela tende a esquecer com muita facilidade aquilo que você acabou de assistir. Então, se você está aqui parado, assistindo a aula e assiste 3 videoaulas, e depois você pega e vai ler o material, a chance de você ter se esquecido desses assuntos meia hora depois, 10 minutos depois, já é elevadíssima. Olha só o que eu estou te falando, tá? Meia hora depois, você já vai ter perdido de 20% a 40% daquilo que você assistiu. É por isso que nós falamos nas aulas anteriores do estudo ativo. De ao mesmo tempo que você assiste às aulas, você já está construindo o seu material, mas ainda assim, a depender do seu nível de conhecimento, você vai seguir critérios diferentes para fazer questões. Por isso não tem um jeito único. Depende de quem você é. Tá bom? Olha só o que eu preparei aqui para você na tela. Olha só aqui. Vamos supor que o seguinte, olha só essa frase. Os erros no processo geram as frustrações. Se você, pensa comigo, se você é um aluno que nunca estudou para concurso, e a primeira vez que está estudando para concurso é agora, e eu falo para você, não, é melhor você fazer o estudo reverso, vai direto para as questões, e a partir das questões você vai aprendendo a teoria. Caramba, você nunca estudou esse assunto na sua vida. Veja, você não é a primeira vez que você estuda, mas é a primeira vez que você estuda aquela disciplina e aquele conteúdo. Você nunca viu isso na sua vida antes. E você vai direto para as questões, você só vai se sentir frustrado. Imagine aqui, se você resolve agora estudar parte de medicina. Você vai estudar medicina e intervenção cirúrgica. E aí, quais os procedimentos que você deve fazer durante uma intervenção cirúrgica? E aí você parte direto das questões. Primeiro, você vai entender o vocabulário. Imagine agora você pegando uma prova de direito tributário para fazer. Imagine agora você pegando uma prova de inglês e direto para as questões para fazer. Você nunca estudou inglês. Vai adiantar alguma coisa? Você tem um contato? Você conhece aquele vocabulário? Não. Então, se você é iniciante naquela disciplina, ainda que não seja nos concursos, você é iniciante naquela disciplina, sabe o que você vai fazer? Você vai estudar sim a teoria, a videoaula, mas você vai estudar, você não vai assistir. Você vai assistir a videoaula, junto com o material, você vai construir um material chamado estudo ativo, ou seja, você estuda a videoaula, faz o material ao mesmo tempo, como nós já falamos em lives anteriores,
E ao finalizar, você vai fazer questões teleguiadas, preparadas pelo professor, que vão reforçar o conhecimento que você viu ali. Se você é iniciante no conteúdo, você não está pronto para se testar para aprovação. As questões que você vai fazer nesse primeiro momento são questões para fixar o seu conteúdo, para verificar se você entendeu mesmo aquilo que foi dito ali. E aí esse aluno que é iniciante já sai querendo fazer prova de concurso. Automaticamente, sabe o que vai acontecer? Vai tomar pau e vai se frustrar, vai ter resultado ruim, e tendo resultado ruim, adivinha, vai só desanimar. É por isso que muita gente para no caminho. Sabe por quê? Não tem método. Agora veja, você tem a videoaula e os professores, como a gente faz aqui no Pedagogia, já vai lá e separa as questões que são atinentes, que com aquela videoaula você é capaz de responder. Sabe o que vai acontecer? Caramba, isso é fácil, eu dei conta de aprender. E aí você vai se empoderando, vai ganhando força. E aí você passa para o nível 2, começa a fazer as questões fáceis de concurso daquele tópico. E aí você vai para o nível 3. Quando você chegar nesse nível 3, aí você está pronto para fazer todas as questões do assunto, e aí você não está mais fazendo questões para fixar conteúdo. Você já está fazendo a título de revisão e se preparando para a prova. Pode vir banca, pode vir Quadrix, VUNESP, CESP, a banca que for, que aqui eu garanto. Mas são etapas, são estágios. Não queira ir do primeiro para o último estágio. Saiba que tipo de aprendizagem aquelas questões estão levando até você. Tá? Então, você precisa ter muita noção disso, muita noção. É diferente, por exemplo, de um aluno já iniciado. Por exemplo, você já estudou LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Sim, Beto, já estudei LDB. Diga aqui pra mim nos chats aí, fala aí. Já estudou LDB? Diz aí pra mim, sim ou não? Sim ou não? Já estudou LDB? O que é isso, Beto? LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi modificada por diversas vezes, já a Lei 9394 de 96. E aí, já estudou LDB? Diga aqui pra mim, participa aqui, aula é ativa. A aula não é só ir sentadinho assistindo, olhando, não, tem que participar. Me diga aí. Maria de Luz aqui, ó, chorei muito porque eu errei todas de português. É isso. Se você não tiver uma preparação adequada, você acha que você que tá ruim. Ó, o Vitão falou, não estudei ainda. A Miriam falou, já estudei. Então, por exemplo, Vitão, nunca estudou LDB. Ele vai direto para as questões? Não, caramba! Vitão, o que você vai fazer? Vai pegar a nossa aula de LDB, ó, e estudar ali e fazer as questões teleguiadas. Essas questões, principalmente de legislação, essas primeiras questões são a cópia da lei, ou cópia daquilo que está na aula. E depois, vai indo para níveis mais difíceis, a gente começa a colocar peguinha, e aí você passa batido no peguinha, erra, aí quando você, poxa, como é que é isso aqui? Você olha, ah, que merda, nem imaginava que eles faziam isso. É, eles fazem. Ah, poderá, não sei o que mais. Pode, não pode não? Não, não pode não. Poderá e deverá é diferente. O Estado poderá ofertar educação básica dos 4 aos 17 anos. Poderá ou deverá? Deverá. Ah, o cara que tá vendo, Vitão que tá vendo a primeira vez, ele fala, pô, claro, o Estado poderá ofertar educação básica dos 4 aos 17. Poderá. Mas tá errado, é porque deverá. Percebe? Esse peguinha não tem a ver com o conhecimento da aula. O conhecimento da aula não vai abordar isso. A primeira questão que você vai fazer é o quê? Se é certo, o Estado deverá, o Estado não deverá. Você fala, opa, aprendi, agora eu sei. Nível 2, peguinhas. Nível 3, vem tudo. É assim que é feito. Agora, você que já estudou LDB, sabe o que você vai fazer? Você não vai estudar a teoria da LDB de novo, caramba! Você já estudou isso 2, 3, 4 vezes, sabe o que você vai fazer? Vai pegar as questões. E aí você está lá fazendo uma questão que cai em ensino médio. E tem lá, o ensino da língua inglesa é obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Você fala, é verdadeiro, é óbvio, é. O ensino da língua inglesa é obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Aí você vai ver o gabarito errado. Oxi, como assim errada? Veja, você já estudou isso antes, você achava que era nos 3 anos, você podia dizer com certeza que era nos 3 anos, mas você perdeu a última atualização da lei. Ficou um tempo sem estudar, perdeu. Aí você vai olhar o comentário, e quando você lê o comentário,
você observa, olha, desde a última alteração da LDB é que o ensino da língua inglesa passa a ser obrigatório no ensino médio, mas não nos 3 anos, podendo ser ofertado em 1 ano apenas, por exemplo, e não nos demais. Percebe então que você, nesse caso, você já sabe como era antes, e como você não pegou a atualização, você fala, ah, caramba, mas pô, isso aqui mudou em 2016 e eu não sabia. Então, como mudou, eu não sei. Agora eu já sei. Percebeu que agora funcionou? Olha só, Vitão que nunca estudou. Tudo bem que esse tema ele até conseguiria, mas vamos pensar um tema mais específico. Vitão, um tema que nunca viu? Tanto faz como tanto fez. Você que já estudou LDB vai falar, ah, agora eu entendi. Então, quer dizer que desde essa mudança, agora está funcionando assim. Pô, bacana, não sabia disso. Só que não é só isso também. Tem o que eu chamo de fazer o tratamento das questões. Fazer o tratamento das questões é o fundamental. Muitas pessoas já fazem isso. Ah, Betão, eu faço as minhas questõezinhas lá. Mas não faz o tratamento das questões. Não fazer o tratamento das questões, você vai perder todo o benefício que as questões estão te trazendo. Tem que fazer o tratamento das questões. O que é isso? Você precisa corrigir a questão que você faz. Você precisa fazer com que aquela questão que você errou, você precisa transformá-la em correta. E há uma técnica para você fazer isso, tá? Mas entenda que primeiro passo você é iniciante nessa disciplina ou já é iniciado nessa disciplina? Olha aqui na tela para você. Eu separei aqui para você o seguinte, ó. Quando fazer questões, se você é iniciante, primeiro você vai ver o conteúdo teórico. Depois você vai treinar com os exercícios. Quando eu digo ver o conteúdo teórico, você vai assistir a videoaula, você vai estudar o PDF, construir o seu material pessoal de revisão. Lembra que existe uma trilha da aprendizagem, que eu chamo de roteiro ideal de estudos. Roteiro ideal de estudos. Tá? Esse roteiro ideal é uma sequência lógica que todo iniciante deve fazer. Não digo iniciante só no concurso, iniciante na disciplina. Que se você seguir essa ordem, você vai aprender muito mais fácil. Então, olha só. Ver o conteúdo teórico, treinar com exercícios. E exercícios simples aos mais difíceis, tá? Com uma gradação. Começa do nível simples para o difícil. É assim que você vai fazer. Não, Beto, mas eu já venho estudando para concurso. Então, olha só aqui, ó, iniciados. Se você já é iniciado, significa que você, olha só, você que já viu pelo menos uma parte do conteúdo. Você não viu o conteúdo todo, mas você já viu uma parte do conteúdo. Eu quero ver quem faz isso aqui, ó. Ler de 5 a 10 questões para perceber como a banca costuma cobrar o assunto. Vem cá. Por exemplo, minha amiga está ali estudando os pensadores que cuidaram, que trataram da evolução do pensamento pedagógico. E aí, olha o que acontece. Tem lá livros inteiros de cada autor. E a pergunta que a aluna me fez foi, Beto, como é que eu memorizo tudo isso? Como é que eu vou memorizar esse livro inteiro? Faça o seguinte, antes de estudar o livro inteiro, antes de estudar a aula inteira, já que você já tem algum conhecimento do assunto, deixa eu fazer um filtro de questões aqui, só para eu saber como é que a banca costuma cobrar esse assunto. Para quando eu estiver estudando a teoria, eu ter clareza mental do que é importante para mim ou não. Vou fazer uma comparação. Você vai ao supermercado fazer compra. Quando é que você é mais rápido e assertivo? Quando você fala, hoje é dia de fazer compra no mercado, dia de fazer feira. Você vai no mercado e vai passando por gôndola, prateleira por prateleira. Você não tem uma noção clara daquilo que você foi comprar. Você não tem uma lista, você não tem nada. Você vai, será que eu estou precisando disso? Será que eu não estou? Será que isso é importante? Será que não é? Aí você passa a ver as bebidas, ver os laticínios. Aí vai passando, será que eu compro? Será que não? Será que sim? Será que tal?
E aí você vai gastar o dobro do tempo se você fosse com a lista já certa. Eu preciso comprar isso, preciso comprar isso, preciso comprar isso. Aí você vai lá, opa, bebida eu não preciso. Isso aqui, pá. O nosso cérebro funciona assim. Imagine se existia, não sei se vocês vão se lembrar, existia um programa no mercado, que era um supermercado, que te dava 1 minuto para você fazer compras. Eu não me lembro agora, se alguém lembrar desse programa que passava na Band, né? E aí você era assim, você era sorteado e você tinha 1 minuto para dar uma volta no mercado e olhar tudo que tinha lá. E depois desse 1 minuto você ia com o carrinho e ia colocando as coisas dentro dele. E aí você tinha 2 opções. Ir nesse 1 minuto e dar uma olhada no supermercado e depois vir com 1 minuto e meio. Ou ter 3 minutos para não olhar o mercado. O mercado enorme. E nesses 3 minutos, o dobro do tempo você vai colocando no carrinho e tudo que você colocar é seu. Você não precisa pagar. Tá? Então você vai enchendo aquilo lá, claro, você vai tentar pegar o que é de maior valor, né? De maior valor. Imagina, o que você escolheria? Opção 1, dar uma olhada no mercado em 1 minuto e depois adentrar em 1 minuto e meio e escolher o que você já vai pegar, 1 minuto e meio, ou ter 3 minutos, 4 minutos, olha só, para você vasculhar aquele mercado enorme, não é um supermercado pequenininho não, aquele supermercado enorme para botar o que é de maior valor no carrinho. Opção 1, com a vista prévia, ou opção 2, sem vista prévia? E aí? Aqui, ó, a Ellen falou, não lembro desse programa. E aí? Qual dos dois você escolheria? Opção 1 ou opção 2? Opção 1, você dá uma olhada rápida e depois vai no bote certeiro. Já nessa segunda opção, você tem 4 minutos para olhar o mercado inteiro, mas você não vê nada antes, você tem que sair pesquisando aí. Vai de opção 1 ou vai de opção 2? E aí? 1 minuto e meio, opção 1. Opção 1. E por que você não faz isso no seu concurso? Por que quando você está estudando, você sempre faz a segunda opção? Como assim, Beto? Não estou entendendo. Saiba que você está sempre fazendo a segunda opção. Por quê? Porque você pega o material e estuda ele inteiro, para depois saber o que daquilo tudo vai ser cobrado. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagine que vem um edital com 10 tópicos para 5 questões. No edital, 10 tópicos, 5 questões de uma determinada disciplina. Eu, como professor, posso dizer, bom, só vai cair esse. Então eu vou dar aula desses 10 tópicos, eu só vou dar aula de 4 tópicos. Dos outros, eu não vou dar aula porque eu sei que não vai cair. Eu pergunto, a você, aluno, aluna, você ficaria tranquila? São 10 tópicos, eu digo, pela minha experiência, só esses 4 vão cair. Se coloca no lugar de verdade. Você teria confiança absoluta de que, uai, mas e se cair uma das que o Beto não falou? Ó, eu garanto que não cai. Concorda que você não vai ter essa segurança toda? E você vai querer olhar os outros 6 conteúdos? Então, eu estou querendo te dizer que na videoaula eu tenho que te passar todos os assuntos, o que cai muito e o que cai pouco. O máximo que eu posso te dizer, olha, isso aqui cai pouco, viu? Não dá tanta importância não. E aí eu te pergunto, e se você, ao invés de ficar no mercado dos seus estudos, indo ao acaso, estudando tudo, fosse direto às questões e desse uma olhada lá em 5, 10 questões, até mais, 15 questões, e dá uma lida nos itens. Já fala, é isso que ele cobra desse assunto. Então é isso aqui que ele cobra. Safada, olha só isso aqui. E aí você vai botando. Depois que você fez isso, fala, agora eu estou preparado para a aula. Sua mente vai para a aula sabendo o que ela tem que encontrar no texto. Quer ver uma coisa que também te ajuda muito a aprender? Sempre que você for ler um livro, e for um livro de romance, você vai para o livro leve, sem nenhuma pré-concepção, aberto para a viagem que o mundo vai te dar. O mundo da leitura do livro de romance vai te dar.
Agora, quando você vai estudar para concurso, você pode ir leve. Leve eu quero dizer assim, né? Livre de amarras, sem pensar no que é aquele estudo objetiva? Não! Ao estudar para concurso, você fala, opa, hoje é dia de estudar a parte das concepções pedagógicas. Então, se eu preciso estudar concepções pedagógicas, se eu preciso estudar avaliação, o que eu preciso fazer? Eu já vou com a mente, vou ler esse livro para aprender sobre concepções pedagógicas. Vou ler esse PDF, vou estudar esse PDF para entender sobre gestão democrática. Vou estudar esse assunto para isso. Sua mente vai focada. Quando o professor começa a dar exemplo, não, porque na minha vida isso, isso aqui não é tão importante assim não, porque isso aí tá falando do exemplo da vida. Eu falo, tá aqui, ó, achei, o mais importante era esse pedaço aqui. Você já sublinha logo, porque sua mente já estava procurando, já estava atrás da informação que você queria. Na hora que ela se deparar com a resposta que você já tinha a pergunta na mente, na hora que ela se deparar com a resposta no texto, ela crava. Na hora que você lê as questões, está vendo as perguntas, está vendo as perguntas, está vendo as perguntas. Na hora que você começa a estudar o material, começou a estudar, opa, eu vi isso aqui na questão, é verdade, ó. Isso aqui, esse material do professor é bom mesmo, hein? Olha só, aquilo que ele está falando caiu numa questão de prova lá. Já vou até acertar. É assim que se estuda, caramba. Antes de estudar a teoria, dá uma passada nas questões. E aí eu te pergunto, você já fazia isso? Será que você está tendo um método eficiente de estudos? Será que você está explorando todo o seu potencial, tudo aquilo que você pode ser, estudando da forma mais efetiva, para ser aprovado já no próximo concurso, realizar os seus sonhos? Você tem feito isso? Pois eu te digo, você pode muito mais, e muito mais rápido, desde que você estude da forma correta, desde que você faça o que tem que ser feito. Você pode ficar tentando por tentativa e erro, mas eu te digo, existe um método eficiente para que em 2 meses você aumente uma nota, por exemplo, numa prova de 100 pontos, você sai de 40 para 70 pontos, de 40 para 84 pontos, como eu tenho uma aluna, e fazendo isso que eu estou falando aqui para vocês. Agora na tela, porque tem mais gente aqui ainda, ó. Se você é iniciado, lê de 5 a 10 questões, depois você estuda a teoria e depois você vai resolver as questões que você já tinha identificado. Tá? É isso. Bom, aí, olha o que acontece. Você tem um aluno intermediários. Quem são os intermediários? Os alunos intermediários fazem o estudo reverso. Bom, nesse nível de conhecimento de estudo reverso, o que você já fez? Você já estudou muito, 1, 2 vezes esse conteúdo. E você não sabe o quanto você sabe disso. Eu costumo sempre fazer uma pergunta. Se a prova fosse, vamos supor que a prova toda são 120 itens, ou 100 itens. Aqui como é a prova do CESP e como é a prova da Quadrix, no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que a gente está promovendo agora aqui em Brasília. Tá? Prova, edital, no máximo em janeiro. Prova, janeiro, fevereiro. Tá? E aí, olha só, o que é o estudo reverso? Você, já estudou um monte de vezes esse assunto e não sabe que nível que você tá. Eu sei que se faça a pergunta, se fosse 100 questões de língua portuguesa, você tirava quanto? Se fosse 100 questões de interpretação, se fosse 100 questões de gramática, se fosse 100 questões de LDB, se a prova inteira fosse 100 questões de conhecimentos pedagógicos, se a prova inteira fosse 100 questões da sua disciplina específica que você leciona, você tiraria quanto? Eita ferro! Será que você tiraria 50, 60? A verdade é, qualquer resposta que você me der eu vou confrontar. Me prova que você tira 90, me prova que você tira 80, vem aqui, me faça 100 questões desse tópico aqui, que eu quero ver qual é o seu nível. E aí a gente tem que tomar um outro cuidado. Já reparou que às vezes você está estudando, faz 400 questões, eu tive um aluno com 400 questões, ele tinha errado 3. 400 questões e ele tinha errado 3 em direito administrativo.
Em constitucional, ele tinha feito 500 questões e tinha errado menos de 10. Um monstro, vai passar em primeiro lugar. Ele não passou no concurso. Beto, por que não? Ele tirava notas tão altas. Por que ele não passou? Parece um monstro, né? Sabe por que ele não passou? Porque ele estava acostumado a passar 2 horas resolvendo uma disciplina, questões de uma matéria. Todo dia 100, 200, 100, 200, 100, 200, traçava aquilo ali, ó, e era dele. Só que chegou na prova, eram 5 questões de disciplina, 10 questões de outra, 7 questões de outra, 8 questões de outra disciplina. E ele, às vezes, pegava direito administrativo e estudava organização da administração pública. Vamos pensar aqui no DF, a lei dos servidores públicos do seu estado, no nosso caso do Distrito Federal, lei complementar 840. Ele vinha e fazia 100 questões, não da lei complementar inteira, ele fazia 100 questões de processo administrativo disciplinar e acertava 98. Fazia 100 questões de licenças, acertava 98, 99, gabaritava 100. Mas quantas vezes ele foi lá e resolveu 3 questões de licença, 3 questões de PAD, processo administrativo disciplinar, e depois já mudasse para LDB, já mudasse para conhecimentos pedagógicos, já mudasse para a língua portuguesa, ou seja, fez pouco simulado. Fazer pouco simulado, e olha o erro, e quem comete é quem é aluno intermediário, faz pouco simulado e faz muitas questões. Aí, às vezes, no mês, vamos pensar assim, na semana, a pessoa fez 500 questões, 600 questões. Chega um momento que eu peço para o meu aluno fazer 1000 questões na semana, eu dou a técnica para isso, 1000 questões em 7 dias. E aí, questões de certo e errado, claro, de múltipla escolha é um número menor. E aí ele faz essas 1000 questões. Ele está pronto? Não, ele está treinando velocidade de resolver questões. E aí depois vem simulados. Simulados. Para quê? Para sua mente se acostumar com a mudança. Uma hora tá aqui, outra hora tá aqui, outra hora tá aqui, outra hora tá aqui, outra hora tá aqui. É o quê? Uma hora é direito, outra hora é conhecimento específico, outra hora é conhecimentos básicos, outra hora é atualidades, outra hora é código de ética. E vai mudando. Chega um momento que você vai ter que estudar as 11 matérias em um dia só. Alguém já está acostumado a estudar 11 matérias no dia só? Beto, é impossível. E quem é iniciante, não recomendo que estude 11 matérias no mesmo dia. Quem é iniciado também não vai. Quem é intermediário não vai. Vai estudar talvez 6 matérias por dia. Em alguns dias específicos, geralmente por questões. Quem é avançado, aí sim, vai estudar 11 matérias num dia. Pra quê? Pra se acostumar com a prova, caramba! Na tela pra você! Então, ó, você precisa entender, quem é intermediário vai fazer estudo reverso. Mas o estudo reverso, que é iniciar a partir das questões, tá bom? Iniciar a partir das questões. Iniciar a partir das questões. É isso que você vai fazer. Você vai iniciar a partir das questões. Mas muito cuidado. Quando você percebe que o seu resultado é baixo, que o seu resultado não está no nível esperado para ser aprovado, o que você tem que fazer? Voltar para a teoria. Voltar para a teoria. Entende? Então é muito importante isso, muito importante. Nem sempre você começou a estudar por questões, percebe que o nível está baixo, vai estudar a teoria. E outra, lembrando disso, Beto, eu já tô top, eu nem sei mais o que eu vou estudar, porque eu faço as questões, fiz 100 questões, errei 2, fiz mais 500 questões, errei 4 ou 5, tô bem demais. Agora põe lá 5 de cada, aí dá medo de errar, porque você não tem muitas. Uma que você erra dá peso. Então o nervosismo, o fator emocional entra em jogo, entra em cena. Tá bom? Fundamental fazer mais simulados. Bom, uma pergunta foi, Beto, mas onde é que eu vou achar esses bancos de questões? Aqui no nosso site de Pedagogia para Concurso, a gente já tem várias listas de exercícios separadas. Mas além disso, a gente tem outros produtos como o quê? Concursos, que também tem lá uma bateria. Você também tem outros sites como o PCI Concurso, que você encontra questões. Tá? Se você pesquisar no Google, você vai achar.
questões separadas por tópicos. Nós, professores aqui da casa, também já separamos, entregamos listas para vocês de exercícios, já separados por conteúdo. E aí, isso funciona em um determinado momento. No simulado que a gente prepara, a gente mistura conteúdo e não vem tudo mastigadinho, porque na prova não é assim. Simulado é uma simulação de prova mesmo. Claro que tem diferenças aí de tipo de simulado. Bom, Beto, sou aluno avançado na tela. Chegando já aqui ao final, sou um aluno avançado. O que você vai fazer? Aí você já vai fazer revisão em exercícios. Bom, Beto, qual é a diferença de estudo reverso para revisão em exercícios? No estudo reverso, você está identificando os pontos em que você ainda precisa de melhoria, os pontos que você ainda precisa estudar mais teoria. Partindo de onde? Das questões. Partindo das questões. No avançado, você já viu todos esses assuntos. E agora, às vezes, você acaba errando um ou outro tópico específico. Aí, você vai aprender com as próprias questões, você vai revisar com as questões. Só que tem um assunto muito importante, que é o seguinte: Beto, eu vou fazer o concurso, principalmente da área de pedagogia, e não tem questões do meu tópico. Quem já se deparou com isso, digita 7 aqui para mim. Vai fazer uma disciplina que não tem questões. Você procura assim no site e não tem questão, matéria nova, não tem. E aí? Me diga aí, o que você faz? Você não sabe chão, já sabe tudo, estudar por questões? Isso aí é besteira, não preciso fazer não. Não preciso assistir dessa live não. E aí, eu te pergunto, você já estudou para algum concurso que você procurou questões e não tinha? Se sim, digita 7 para mim aí. Fabão aqui já, ó. Fábio, Stephanie, Lô. E aí, fazer o que nesse caso? Fazer o quê? Não tem, Beto, não tem. Como é que eu vou me testar, caramba? É um assunto novo, nunca foi cobrado. E aí? Como fazer se esse assunto nunca foi cobrado? Aqui, ó, sala pedagógica, o curso de português para concurso. É ótimo, estou nos dois, estou aprendendo muito. Parabéns, Mari, vai aprender muito mais. E o nosso acompanhamento vem aí, o acompanhamento completo para a Secretaria de Educação. Vamos deixar aqui daqui a pouco uma lista de espera, porque eu vou pessoalmente acompanhar todos vocês. Obviamente que eu não vou conseguir acompanhar a todos. E é exatamente por isso que nós vamos fazer uma lista de espera, porque aí eu vou atender dentro das minhas possibilidades, porque nossa maior preocupação é com a sua aprovação. Mas, vem cá, como é que eu faço estudando para concurso e eu não tenho questões daquele tópico? Sabe o que você vai fazer? Você vai estudar por flashcards. Você vai elaborar no mínimo 5 questões de cada subtópico estudado. 5 questões de cada subtópico estudado. Você tem noção? 5 questões de cada subtópico estudado. Beto, como assim eu vou elaborar as questões? Pense o seguinte. Imagine um amigo seu, que é seu parceiro mesmo, seu amigo mesmo. Aquele que você pode tirar uma onda, aquele que você pode fazer uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira comum entre as meninas. Meu Deus do céu, olha o que eu vou dizer aqui. Tá, talvez sejam parte de pessoas que eu já presenciei. Mas às vezes as meninas, entre elas, quando são muito amigas, costumam ter apelidos às vezes não ortodoxos entre si. Que se uma falasse para outra e não fosse amiga, apelaria. Mas como são amigas, acaba não ofendendo. Já viu alguma situação como essa? As meninas têm isso. Vou falar aqui entre nós homens. Às vezes acontece isso. E não entenda errado, tá? Mas vamos supor, tá? Eu e um amigo meu. Às vezes um amigo chega e fala: e aí, Beto, viado, tudo bem? Ele não quer dizer que eu sou viado. Ele tá falando: e aí, Beto, sou gente boa. Ele não vai... É muito difícil para o homem chegar para outro e falar assim: nossa, Beto, tava com saudade de você. Ele não vai falar isso. O que ele vai falar? E aí, Beto, sei o quê? Beleza? Eu falo: por que gay, cara? É uma coisa assim, eu já fiz muito desse estudo, sabe? Sociológico, de entender por que o homem faz isso. E é muito isso, do cara não querer dizer. Isso acontece. Por que eu tô falando disso? E com as meninas às vezes acontece também, né? Mas eu não vou falar aqui pra, né,
É complicado, mas vocês sabem que existe. Por que eu estou falando isso? Você vai fazer 5 questões desafiadoras para o seu amigo, para ferrá-lo. Só que você não quer ferrá-lo, você só está desafiando. E ele, como é gente boa, é teu amigo, ele vai te perdoar. Ele vai entender que você não está fazendo por mal. Tem uma pessoa que esteja estudando com você. Beto, eu estudo sozinha. Aí você vai treinar a fazer sozinha mesmo. Tá? No nosso acompanhamento, eu monitoro isso e verifico. Mas como nós temos um grupo, é um acompanhamento personalizado de acordo com as suas necessidades, mas nós vamos estar em grupo. E aí você faz essas perguntas de um tópico que não tem, você faz as perguntas e já deixa com você as respostas com os comentários de onde você tirou a pergunta e por que a resposta é aquela. Tá? Tá tudo pronto. Aí você entrega as perguntas para ele. Ele tem meia hora para fazer. Ou o tempo que vocês designarem, 10 minutos. Ele, por outro lado, faz mais 5 questões do mesmo tópico, sem você saber, e manda para você. E aí, ó, vocês vão lá. Cada um vai resolver as questões do outro. Resolvi? Resolvi. Vamos corrigir. Na hora de corrigir, aí vocês vão ter os comentários de onde foi que você errou e qual foi a razão de você ter considerado aquilo certo ou errado. É uma das formas mais eficientes de se aprender. E aí você estuda mesmo quando não tem questões. Você vai fazer questões. Você elabora as questões. Só que se você elaborar se colocando na situação de aluno, você não vai ser tão assertivo. Faça o seguinte. Desafie um amigo seu que também está estudando para o concurso. Desafie um amigo seu. Beto, eu estudo sozinho. Aproveita o chat aí, ó, já faz amizade para ter uma parceira de estudo, um parceiro de estudos. E aí vocês vão se desafiar, vão ganhando intimidade, isso não é da noite pro dia, porque sem intimidade, sabe o que acontece? Você não tem muita intimidade? Um vai ficar com vergonha de errar pro outro. Aí não vai querer errar, não vai querer dizer que não sabe um pro outro. Aí não vai funcionar. Para funcionar tem que ser uma equipe, tem que estar unido. Tá? Foi assim que eu passei em concurso. Eu não estou falando assim porque é outra. Foi assim que eu passei. Clóvis Bernardo de Abreu Júnior. Sei que você não está assistindo aqui não, mas vou gravar esse pedacinho aqui depois e te mostro. Um abraço, meu amigo, e obrigado por tanto que você me ajudou a realizar o meu sonho de ser servidor e de ser professor. Clóvis foi quem mais me incentivou a estudar. Isso lá em 2001, 2002. E a gente estudava juntos. E a gente fazia isso aqui, sabe? Era uma parceria. Às vezes a gente fazia o seguinte, a gente pegava uma lista de 10 questões, quando tinha questões, e aí ele resolvia sozinho e eu resolvia sozinho. E a gente estudava, resolvíamos a lista. Quando a gente terminava, antes de olhar o gabarito, a gente comparava as respostas. Tem que ter muita amizade para isso. Para não ter... Nossa, ele vai ver que eu errei essa. Não tem isso. A gente olhava, fazia as questões e verificava. Nossa, Beto, por que você acha que essa é errada? Ah, tá errada por causa disso e disso. Aí explicava um pro outro, antes de olhar o gabarito. Se forçando a entender uma lógica para aquilo. Aí quando ia olhar o gabarito, às vezes... Eu marquei certo e ele marcou errado. Ele, Beto, por que tu acha que isso é certo? Ah, por causa disso e disso e disso. Não, mas você tá esquecendo disso. Falei, opa, então vamos ver lá no gabarito. E várias iam batendo, e a gente sabia que estava aprendendo, que estava no mesmo ritmo, porque certo, errado, certo, errado. Opa, por que tu marcou certo? Porque isso aqui é assim, é assim. Não, mas tu esqueceu disso aqui. Ih, caramba, é mesmo, é isso mesmo. Tá? Veja, isso, igual a minha amiga falou assim, pô, a Zuleide falou, gostei dessa dica. É mais que uma dica, é um método. Tá? Você vai fazendo isso e vai melhorando e vai se aperfeiçoando. Daqui a pouco você está pensando como examinador. Você lê um texto e já sabe o que ele vai cobrar dali. Você lê o material, assiste uma videoaula e sabe, o examinador vai querer cobrar isso aqui. E aí você vai vendo que aquilo que você criaria como questão, você encontra uma questão de prova do jeito que você pensou. Isso é um processo, você tem noção do que eu estou te falando? Você vai ser capaz de elaborar questões de prova tão ou melhores que o examinador. E dependendo da banca, se for uma banca mais tradicional, é batata. Batata, eu estou falando de Carlos Chagas, de CESP, de VUNESP, de Quadrix, Sesgran Rio, bancas que são mais tradicionais... Elas têm uma forma de fazer perguntas.
E à medida que você vai criando as suas próprias perguntas, isso vai se tornando um hábito, e você vai desafiando o seu amigo te desafia, vocês crescem juntos e daqui a pouco você assiste a aula, você estuda o PDF e na leitura você já sabe o que o examinador te cobraria dali, você vai fazer o seu mapa mental, já colocando a questão da prova no mapa. Você tem noção disso? Que o seu mapa é a sua prova. E eu provo o que eu estou falando. Eu provo com dezenas de alunos que já fizeram isso, centenas de alunos que fazem isso e todo dia falam: caramba, Beto, elaborei uma questão e na prova estava igual. Porque eu te digo, as minhas questões caem na prova. Teve a última prova do MPU 2018, 120 questões, 7 questões que eu elaborei estavam na prova. Prova, olha só, uma prova do curso de formação de assistentes sociais. Tinha um assunto que eu dava aula, estudei o assunto e fiz um curso em exercícios. Adivinha? 3 das 40 questões que eu inventei de uma aula que eu não assisti, mas da legislação que eu li, eu falei: todo examinador tem que... É o mínimo que eu espero de uma pessoa que ela saiba isso aqui. Pá! 3 estavam na prova. É porque eu sou vidente? Não. É o método que eu fiz como aluno e eu estou falando agora para você fazer. E assim você vai obter resultado. Na tela para você aqui, ó. Então, alunos avançados, revisão em exercícios, diversas disciplinas por dia, tá? Você vai estudar aqui, ó. Metade, pelo menos metade das disciplinas por dia. Você tem que fazer isso. Metade das disciplinas por dia. Tá bom? Bom, e agora? O que fazer com as questões erradas? Olha só. Para alunos iniciados e intermediários, funciona muito bem estudar fazendo a lista de questões erradas. Outra coisa que vocês não sabem, tem tanta coisa aqui, não dá nem tempo de passar tudo, mas olha só. Olha o que eu vou te dizer aqui. Você não é iniciante, você já é iniciado ou é um aluno intermediário. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a lista de questões, tem lá 20 questões. E aí você começa a marcar. A 1 tá errada, você não resolve, você vai direto no gabarito e olha o gabarito. 1 tá errada, 4 tá errada, 7 tá errada, 9 tá errada, 11 tá errada e 15 tá errada. O que você faz? Bom, se esse arquivo tiver em PDF, você dá Ctrl+C e Ctrl+V em todas elas, manda para um arquivo do Word, imprime, ou se não der para imprimir, vai lá e descubra por que está errada cada uma delas e justifique qual é o erro. Estudar a partir das... Você já sabe que todas que estão ali estão erradas. Agora, qual é o motivo? Você não é o bonzão? Você já não domina o assunto? Você já não estudou? Me diga aí por que está errada. Objetivamente me diga por que a questão está errada. Você tem uma lista de questões erradas só para você identificar cada uma qual é o erro, qual é o erro, qual é o erro? Para você dizer que domina o assunto? Tem! Se você não tem, eu lamento para você. Mas você está atrás. Lista de questões erradas. E tem também o inverso, a lista de questões certas. Estudar conceitos. Caramba, não estou conseguindo entender isso. Faz o seguinte, pega as certas e estuda, sabendo que tudo aquilo ali é certo. É um resumo para você. Então funciona muito bem. Vindo aqui para a tela. Então, ó, como usar as questões certas para facilitar as revisões? É isso. Você vai pegar a lista de questões, todas elas você já sabe que são certas, e tudo que você estiver revisando ali, ó, vendo ali, você fala, caraca, eu não sabia que isso era assim. Olha só que legal, você não vai duvidar daquilo, porque você já sabe que o gabarito definitivo daquela questão é correto. E aí você aprende com a questão certa. Entende? Então, assim, é tanta coisa que você precisa implementar no seu processo de estudos para que você tenha um estudo mais eficiente, sabe? Não é só sentar e estudar. Você tem que fazer tudo isso, você precisa organizar tudo isso. Agora, eu te desafio ao seguinte, ó, te desafio a sair aqui agora, antes de você sair, olha aqui essa tela. Olha essa tela. Tá vendo essa tela aqui? Eu te convido, te desafio a ir lá no meu Instagram, Prof. Beto Fernandes,
Pedagogia para Concurso, seguir esses dois perfis, seguir o meu perfil, seguir o perfil do Pedagogia para Concurso, se inscrever nele e me mandar um direct, vai me enviar um direct pedindo: Betão, eu quero meus presentes para entrar em ação já. Eu vou te mandar, vou te enviar essa apresentação que eu fiz aqui agora para você. Beto, eu não tenho Instagram. Manda aqui no WhatsApp, ó, deixei o WhatsApp da minha equipe. 99502-7253, e aí eu te desafio a fazer agora, não é depois não, vou deixar aqui, ó, 1 minuto, porque quem faz, faz agora. Duas coisas você vai fazer: você vai lá, me adicionar no Instagram, adicionar o Pedagogia para Concurso, 1 minuto eu vou te dar. Depois que você fizer isso, você vem e ainda deixa o seu like se você estiver no YouTube ou se você estiver no próprio Instagram. Se você estiver já no Instagram é fácil, é só mandar o direct. 30 segundos, 55 e 20, põe na tela aqui de novo pra gente, meu amigo, ó, 55 e 22. Quem fizer isso agora, não é depois não, vai receber esse material, tá? Vai mandar o direct, vai mandar o zap e eu vou mandar, mas tem que ser agora. Tô contando aqui, ó, 30 segundos. Tem um delayzinho, mas eu tô considerando esse tempo do delay. Pode deixar na tela lá pra eles verem, tá? 55 e 42 e o tempo passando. Saiba que as suas ações hoje é que vão determinar o seu futuro de sucesso. Não fique esperando algo grande acontecer, algo muito ruim acontecer para você entrar em ação. Faça agora. Porque depois, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, você vai desejar ter começado hoje. Voltando para mim. E aí? Foi lá, se inscreveu, mandou uma mensagem: Betão, quero material para entrar em ação. Manda para mim. Eu vou te dar mais 5 minutos. Depois que a live nossa vai terminar agora, eu vou te dar mais 5 minutos. Sabe por quê? Porque quem quer faz agora. Quem mandar depois dos 5 minutos, já estou falando para minha equipe. Equipe, não manda. É para mandar agora. Para quem está ao vivo, agora. 5 minutos. Tá bom? Então, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Cine Coach rapidinho. Aqui na tela. Olha só, sempre deixo um Cine Coach para você. E aqui agora você tem um filme lindíssimo, A Procura da Felicidade. Incrível. O esforço que você tem que fazer, tudo como você tem que se dedicar, se entregar para os seus projetos, para você ser vencedora, para você ser vencedor. Tá achando que cai do céu? Tá achando que é fácil assim? Que qualquer um consegue? Se fosse fácil, qualquer um faria. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas estudando e poucas conseguem as notas de corte, porque não é concorrência, é conseguir a nota de corte necessária para ser aprovado. E sabe por que não consegue? Eu digo por que não consegue. Tá faltando se esforçar mais, Beto, mas eu já faço tanto. Eu já tô fazendo isso. Eu já faço tanto, poxa vida, eu sou um coitadinho, tanto que eu tô sofrendo. Tá fazendo pouco. Tem gente fazendo mais. Esse é o recado que fica. Para de ficar com dó de você, porque tem gente fazendo mais. Se você acha que tá fazendo muito, tem gente fazendo mais. Se você acha que tá sofrendo pouco, tem gente sofrendo mais e tá fazendo. Fiquem com Deus, até a próxima terça-feira com mais uma live especial para vocês. Beijo, fui!